Fala, abençoada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Eu estou aqui nessa aula que eu gravei para poder fazer a correção dessa prova do Enem, né, que foi no dia 24 agora de janeiro, tá bom? Mas antes de fazer a correção, eu gostaria de fazer um comentário dessa avaliação com vocês, tá? De modo geral, eu achei que a prova não foi difícil. Eu penso que aqueles que prepararam a prova levaram em consideração o fato de estarmos em pandemia e por estarmos em pandemia que muitos alunos, né, acabaram não tendo o ensino da forma tradicional, que foi em sala de aula, então alguns conteúdos eles acabaram não sendo vistos com a profundidade que veria se o aluno estivesse em sala de aula. Então, levando em consideração isso e pensando que a maioria dos alunos que acaba fazendo Enem, né, são alunos que estão no terceiro ano do ensino médio e querem sair direto e ingressar para uma universidade utilizando o Enem como recurso para isso, e que esses alunos acabaram sendo um pouco prejudicados. Então, o que eu vi nessa prova do Enem? Eu vi que a maioria das questões que foram contempladas, elas se basearam em assuntos que foram trabalhados no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Não que os assuntos que são do terceiro ano não tenham sido contemplados, né? Eles foram sim, apareceu, mas foi assim, poucas questões, tá bom? Então o Enem ele cobrou mais conteúdos de impactos ambientais, mais relacionados à ecologia, que é um assunto que os alunos normalmente veem no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, pensando nisso, analisando a prova de modo geral, eu vi que não foi uma prova tão difícil, diferente daquilo que eu mesma pensei, achei que fosse cair assuntos mais de atualidades, isso não aconteceu, não nesse Enem, tá bom? E quando eu digo atualidades, eu estou me referindo à própria pandemia. Então, não foi contemplado esse assunto nessa avaliação, mas pode ter certeza que nas próximas avaliações do Enem esse assunto sim será cobrado, tá bom? Então, bora lá comigo acompanhar a correção. Eu estou me baseando na prova cor-de-rosa, eu não sei qual que vocês fizeram, então aqui eu preparei um slide colocando essas questões, então vocês vão ver que tem uma numeração diferente da prova que vocês fizeram. Para aqueles que fizeram a prova rosa, então segue aqui na ordem que apareceram as questões para vocês, tá bom? Vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder começar a nossa correção. Bora lá então. A primeira questão aí, número 94 da prova rosa, fala o seguinte: os diferentes tipos de café que consumimos nem sempre vêm da mesma espécie de planta. As duas espécies de café mais utilizadas são Coffea canephora e Coffea arábica. A primeira planta é diploide, então o total de cromossomos da espécie equivale a 22. E a segunda planta é tetraploide, então o total de cromossomos é 44. Olhando para essa pergunta, olhando para essa espécie que está sendo cobrada aqui, o que a gente percebe? Vai lá no enunciado e você vê que ele está falando que é uma planta tetraploide. Então, o que é uma planta tetraploide? Tá bom? Então, quando a gente fala em planta diploide, você sabe. Ploidia é o lote de cromossomos que tem naquela planta, é isso que significa. E no enunciado ali, quando está falando em diploide, percebe? Ele colocou o número 2 na frente. Então, 2 significa que são 2 lotes que aquela planta tem. Comparando com nós seres humanos, que somos seres diploides, então vamos fazer uma comparação. Uma parte, né, uma ploidia veio da nossa mãe, a outra ploidia veio do nosso pai. Então, são 2 conjuntos haploides que a gente recebeu, portanto, somos diploides. O indivíduo que é tetraploide, então ele tem 4 ploidias. Então, a representação correta ali no parênteses seria 4n igual a 44, né? Fazendo só uma pequena correção. Então, em vez do indivíduo ter pares de cromossomos homólogos, como a gente está acostumado a ver em indivíduos que são diploides, o cara ele tem, vai lá, 4 cromossomos que são homólogos, ok? Tudo bem? Que vão ter ali semelhanças. Tá bom? Então, só para você entender um pouquinho o que significa essa questão de ser tetraploide. Agora, vai nas alternativas. E quando eu fui nas alternativas, eu comecei a ver o quê? Eu comecei a ver que há algumas alternativas aí você já eliminava. Então, ó, olha lá. A letra B, a letra C e a letra D, aonde que já está o erro? Tá?
é falar pra gente que em plantas a meiose é responsável pela produção de gametas. Gente, já cancela aí, ó. B, C e D. Tá errada por quê? A meiose gamética não acontece em plantas, tá bom, gente? Nas plantas, a meiose é espórica. Através da meiose é produzidos esporos. Em plantas é a mitose, que é responsável pela produção de gametas. A mitose é gamética, tá bom? Então, se você se lembrasse disso, você ia já eliminar essas alternativas que falam, meiose gamética. Não, a meiose em plantas ela é espórica. B, C e D tá errado, tá bom? Agora vai lá na letra E, quando fala assim, deleções. Gente, deleção é um tipo de mutação, onde eu tenho a perda de material genético. Então, se o indivíduo que é tetraploide, ele é o resultado de algo que é a mais, não poderia ser deleção. Então, você já elimina essa alternativa. Então, foi dessa forma que eu resolvi esse exercício. E aí sobrou para mim a opção A. Então, durante a duplicação, que é um evento que acontece antes de um indivíduo realizar divisão celular, tá bom? Seja mitose, seja meiose, antes de realizar a divisão celular, acontece a duplicação. Então, pode ter acontecido ali um errinho durante essa duplicação aí. Então, essa é a resposta mais próxima da correta, beleza? Vamos para a próxima pergunta agora. Próxima questão é a de número 104, diz o seguinte: instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando um gene que eu conheço, o que vai ser produzido a partir desse gene, e eu estou introduzindo em plantas que vão conseguir trabalhar com esse gene. Uma vez que você coloca o gene ali na planta, ela vai realizar o processo da leitura, ela vai produzir a informação que está nesse gene, certo? No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Super legal. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovira N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo do que? Note o seguinte, ó, você está pegando um gene que você tem interesse em saber o que ele vai fazer e você está introduzindo num outro ser vivo. O gene é de um vírus que está sendo introduzido aonde? Numa planta. Toda vez que você tem essa mudança do material genético do indivíduo, aonde você está querendo saber a expressão desse gene, tá? Isso a gente chama de transgenia. Aqui ele está falando dos organismos que são transgênicos, que é justamente essa alteração que você faz no genoma do indivíduo, tá? Para poder saber o que aquele gene ele tá expressando em termos de informação. No caso aqui, é para poder estudar o vírus causador da AIDS, para prevenir essa doença. Legal, mas está sendo utilizado espécies diferentes. E é um gene específico que está sendo introduzido, tá bom? Genia, que é a nossa alternativa B de bola, certo? Hibridismo. Quando a gente fala em hibridismo, ó, é quando você tem, por exemplo, animais que são de espécies diferentes, que estão copulando aí, tá? E aí estão se reproduzindo, vai gerar um novo indivíduo, ok? Isso pode acontecer naturalmente no ambiente, sim, mas em laboratório o pessoal costuma fazer para poder ver o que acontece. Aí você tem a formação de indivíduos que são híbridos. O que é um ser híbrido? Ele é misturado, tá? Ele possui material genético que vem de um genitor, mais o material genético que vem de um outro genitor, só que esses genitores eles não são da mesma espécie, tá bom? Então é isso. Conjugação é um tipo de reprodução que acontece em bactérias. Terapia gênica é uma técnica que é utilizada para fazer tratamentos. Próxima pergunta aqui, ó, que legal. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em diferentes pontos, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros:
o oxigênio dissolvido, OD, e a demanda bioquímica de oxigênio, que é o DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico que está sendo analisado aqui, tá bom? Então, quando a gente faz a análise da água, um dos parâmetros utilizados são esses dois, tá? Então, o OD é quanto de oxigênio eu tenho naquela água. E o DBO, quanto de oxigênio que sobrou naquela água depois que ocorreu o processo de decomposição da matéria orgânica, vamos assim dizer, tá bom? Então, esses dois parâmetros foram utilizados. O OD, agora é que entra o legal do Enem, porque quando ele menciona algo que não é comum as pessoas saberem, não é comum ser ensinado no ensino médio, ele explica para você o que é isso, para que você, através da sua interpretação, consiga chegar no resultado, que é a resposta correta. Olha o que ele fez aqui, ó. O OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso da água. E sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica, ok? Então, o que está acontecendo nesse exercício? Como lá já fala, eu tenho um curso d'água e em um determinado ponto está caindo esgoto, tá? Esse esgoto que tem matéria orgânica está caindo e sendo lançado direto na água, certo? Então, eu vou medir o OD e a DBO em diferentes pontos desse rio, certo? Para saber como é que está a água no que diz respeito a esses dois parâmetros, tá bom? Então, vamos pensar. Aonde está caindo o esgoto tem muita matéria orgânica. Naquele ponto, eu vou ter uma quantidade muito grande de micro-organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica utilizando o oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio que vai ser utilizada para realizar a decomposição da matéria orgânica nesse ponto vai ser muito oxigênio vai ser usado. Então, a DBO, que é justamente o parâmetro utilizado para isso, ele vai ser elevado, muito oxigênio vai ser utilizado. E aí, o resultado disso, se eu estou usando muito oxigênio para decompor a matéria orgânica, vai acabar sobrando pouco oxigênio na água, que é disponível para os animais que são aeróbios, peixes, por exemplo, que vivem nessa água. É claro que à medida que nós vamos distanciando do foco de contaminação, do foco de poluição, o oxigênio ele vai se retornando na água, então muda essa variação de OD na água, certo? Então, olhando aqui, o que o exercício pede? Qual ponto da amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Então, é no ponto 1, no ponto 2, 3, 4 ou 5 que a gente vai ter o quê? Uma visão de como que está esse rio quando ele recebe esse esgoto. Qual dos pontos? Então, imagine que lugar que eu estou tendo o esgoto caindo diretamente, certo? Tá? Óbvio, olhando na imagem que o ponto 1, ele mostra para a gente que a quantidade de oxigênio consumido para a decomposição é muito maior, a DBO é maior. Então, olha isso no gráfico, tá? Então, olha lá, eu tenho um eixo no meu gráfico que indica a concentração de OD e DBO. E eu tenho no outro eixo do meu gráfico, que seria o eixo X, mostrando os pontos de amostragem, certo? Então, note que o ponto 1, no ponto 1, de acordo com a legenda, esse sinalzinho de mais seria o nível de DBO presente nessa água. Estou consumindo bastante oxigênio para a decomposição da matéria orgânica. É nesse ponto que eu estou tendo o lançamento direto do esgoto. É ali que eu estou usando bastante oxigênio para decompor a matéria orgânica, certo? A eutrofização ali é maior. A quantidade de nutrientes que está sendo lançada nessa água ali é maior. À medida que eu vou distanciando desse ponto de lançamento do poluente, essa água ela vai o quê? Voltando a ter a oxigenação e ficar em equilíbrio, percebe? Tá bom? Então, a nossa resposta aqui seria o ponto 1, que é a letra A. Próxima pergunta agora, gente. Questão 107. Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que trabalham na presença do gás oxigênio.
Então, esse é o macete, tá? Em um recipiente contendo bactérias aeróbias e alga verde filamentosa, foi submetida à iluminação de uma fonte de luz representada pelo microespectro. Então, vai lá, ó. A bactéria não faz fotossíntese, certo? Ela usa o gás oxigênio. A alga é o organismo que faz fotossíntese e, através da fotossíntese, é liberado no ambiente o gás oxigênio. Mas essa alga também respira, então ela usa parte desse oxigênio que ela está produzindo a partir da fotossíntese. Então a alga realiza dois processos, fotossíntese e a respiração celular, ou seja, ela é um ser autotrófico, por isso faz fotossíntese e a partir da fotossíntese produz o gás oxigênio. Mas ela também realiza a respiração celular e para isso acontecer, ela vai precisar do gás oxigênio. Se eu olhar para a bactéria, ela é um ser o quê? Heterótrofo, de acordo com o enunciado. E essa bactéria, ela é um heterótrofo aeróbio, ou seja, ela usa o gás oxigênio para realizar as atividades que ela precisa para se manter viva, ok? Agora vai lá, ó. Após a explicação, o aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento. Então, a gente tem a imagem mostrando o desenho da alga filamentosa, os pontinhos aí que indicam as bactérias aeróbias e embaixo a gente tem o quê? A fonte de iluminação. Então, qual que é essa faixa luminosa? Vermelha, amarela, verde, azul, né? Violeta. Quais são essas cores aí, tá bom? Então, o que você percebe pela imagem? Que quando está sob a incidência da cor vermelha e azul, violeta, a fotossíntese ela é bem elevada. Como que eu sei disso? Porque pela fotossíntese é produzido o gás oxigênio. Se a alga está liberando o gás oxigênio, as bactérias que são aeróbias se aproximam desse ser vivo, porque sabe que ali está saindo, dali está saindo o gás oxigênio. Então você tem a concentração dessas bactérias próximas dessa alga, certo? Na região, né, dessa faixa, desse microespectro aí, que a incidência, a cor é outra, você vê que tem pouca bactéria. Por quê? Porque é pouco gás oxigênio que está sendo liberado, certo? Então, vamos lá. Ó a pergunta. Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é: qual que é a faixa aonde está ocorrendo mais fotossíntese, aonde que esse processo é mais elevado? Onde a gente tem mais bactéria aeróbia participando ali. Por quê? Se tem bastante bactéria ali, gente, é porque tem muito oxigênio que está sendo liberado nesse meio. Então, as bactérias vão se aproximar dessa alga para poder receber o oxigênio que está vindo dela. Então, é no ponto, ó, onde indica a cor vermelha, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Próxima perguntinha. Questão 109. Olha que legal. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol, são pouco exigentes quanto às condições do solo, produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Então, de que planta que ele está falando aqui, gente? Quais são essas plantas chamadas pioneiras? São as briófitas, pteridófitas. Primeiro vem as briófitas, depois as pteridófitas vão ocupar aquele ambiente. As briófitas, em especial, elas não são plantas muito exigentes, tá? Qualquer coisinha para elas, ó, tá bom, beleza? Então, não carece de muitas necessidades. Mas tanto uma planta quanto outra não produz semente, ok? Então, eu acredito que aí, nessa parte da questão, ele está se referindo aos esporos que são produzidos por esses dois grupos de planta, esporos esses que caem no solo, que não precisa ser um solo maravilhoso de bom, para esse esporo germinar e a planta se desenvolver, tá bom, gente? Então, é só fazendo uma observação nesse ponto da questão. Agora vai. Essas plantas são importantes em um projeto de recuperação, restauração ambiental. Por quê? Qual que é a importância delas? Então, o que acontece? Como elas não são plantas exigentes, qualquer solo para elas, tá bom? Então, elas vão chegar nesse ambiente e vão se instalar, beleza?
Aí elas vão começar a se desenvolver, tá? E aí elas vão começar a trazer para esse solo mais o que? Nutrientes, porque elas acabam morrendo, então elas vão se decompor, então vai manter esse solo mais cheio de nutrientes. Elas vão tornar esse ambiente um pouco mais úmido, porque são plantas que acabam utilizando a água para o processo da reprodução delas, beleza? Então vamos ver qual alternativa aqui que se encaixa. Aumentar a incidência da luz solar, isso a gente já tem num ambiente que não tem vegetação. Por que eu vou aumentar mais ainda? Diminuição da absorção de água, elas vão aumentar o quê? Porque elas vão concentrar essa água na região superficial desse solo, que é o que elas precisam, então elas mantêm essa água ali. Elas vão estabilizar a umidade desse ambiente, que é o que as outras plantas precisam para conseguir se desenvolver, tá bom? Não vai ter elevação da temperatura e nem a liberação de gás oxigênio, lembrando que as plantas produzem o gás oxigênio para a fotossíntese que elas realizam, tá bom? Então, próxima questão. Questão 111, minha gente. Em uma pesquisa, estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral para matar os tumores. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride as células normais, as células sadias. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, que está sendo representado pela coluna escura da figura do gráfico, e células normais, que foram representadas pelas colunas claras do gráfico, com o mesmo número de células inicialmente, tudo bem? Dois grupos controle não receberam quimioterápicos, para a gente poder utilizar ele como padrão de comparação, certo? Então, nós temos o controle de células tumorais, representados pela letra CT no gráfico, e de células normais, representados pela letra CN no gráfico. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com esses 5 remedinhos. O número que indica células viáveis após o tratamento está representado pelas colunas. Então, quando a coluna é muito elevada, muito alta, é porque tem bastante célula viável. Essa que é a nossa leitura. Quando a minha coluna está com um tamanho menor, é porque tem menos células viáveis. Agora, pensa comigo, você está analisando o exercício e você vê. Se são células tumorais, qual que é o interessante do medicamento? É ele fazer com que a barrinha formada pelo resultado, seja elevada, portanto tenha muitas células viáveis ainda, ou que essa barrinha seja mais baixa, mostrando para nós que o quimioterápico utilizado matou muitas células tumorais e restou um pequeno número de células viáveis ainda. Pensa. E em relação às células que são normais, o que é mais ideal? É você ter muitas células boas, células normais, que permaneceram viáveis, ou você olhar para as células normais e ver que uma quantidade pequena de células normais é que se mantiveram vivas. Percebe? Então, a gente vai ver qual o gráfico que representa isso. Ó, eu tenho que ter o meu gráfico escuro, a barrinha escura baixinha, e esse mesmo gráfico, quando comparado com as células normais têm que ser mais que elevado. Aí sim, esse medicamento é o the best, beleza? Então, vamos olhar aqui, ó. No gráfico, qual que é aqui a coluna que é melhor, né? Está representando o ideal. Repara o seguinte, ó. Se a gente olhar para as células que são normais, que está aqui na barrinha que é branca, a gente vai ter duas colunas que estão melhores, a coluna 2 e a coluna 4. Por que, Tia Pri? Olha lá no eixo Y do nosso gráfico, qual é mais ou menos a quantidade de células viáveis normais que se mantiveram ali a partir do uso desse quimioterápico. Então, na coluna 2, se eu puxar no meu gráfico, vai ter 30 milhões de células viáveis. Na coluna 4,
das células viáveis vai ter mais ou menos 40 milhões. Então, são os dois melhores resultados para células normais que se mantiveram vivas. Vamos olhar elas. Agora, essas duas mesmas, como referência à numeração, vamos pegar as células que são tumorais e receberam ali o tratamento. Então, vamos olhar a coluna escura. Então, olha lá. Ó. A coluna escura número 2, eu vou comparar com a coluna escura número 4, certo? A número 2 está menor do que a número 4. A número 2 escura, a coluna escura número 2, que é onde eu recebi o tratamento, está mostrando que sobrou mais ou menos 15 milhões de células tumorais vivas. Já a coluna 4 está mostrando para mim que mantiveram-se viáveis cerca de 50 milhões de células tumorais. Então, olhando aí, dá para você enxergar que esse quimioterápico indicado pelo número 4, ele não foi eficiente para o tratamento. Então, a gente vê que o número 2, ele está melhor ali para o tratamento. Aí você fala assim, Pri, e o número 3, a barrinha escura do número 3? Então, vamos comparar. Pega a barrinha número 3, realmente ela é melhor do que a número 2, porque sobraram menos células tumorais viáveis. Você pensou bem. Mas pega essa número 3 e compara com a 3 das células normais. As células normais que sobraram foram poucas. Por isso que essa não é a opção correta, tá bom? Então, o melhor quimioterápico é o representado pelo número 2, ok? Por quê, Tia Pri? Manteve um número de tumorais viáveis pequeno, tá? Quando eu comparo com as células normais que se mantiveram viáveis, está elevado, tá bom? Então, aqui, a coluna 2 é a nossa resposta. E aí, nós vamos para a alternativa B de bola, que é a resposta do gabarito, tá bom? Próximo. Esse exercício eu achei ele assim, eu achei ele fácil, porque ele só exige que a gente saiba a questão de densidade, sabe? Mais leve, mais pesado, entendeu? Então, ele mostra aqui pra gente assim, ó. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar os ovos de parasitas. Então, percebe que esse exercício ele não cobrou sobre a doença. Ele só falou a característica do ovo, ser leve ou não. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 gramas por mililitro. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Para flutuar tem que ser super levinho o ovinho, mas qual que é meu referencial? A solução. Para flutuar nessa solução tem que ser mais leve do que o que está indicado na minha solução, certo? Tem que ser o quê? Menos denso, aí ele vai flutuar. Os dados foram descritos na tabela. Então, a gente tem qual é o parasita, para você saber, é o ovo de qual parasita que está sendo analisado. E na frente, vamos dizer assim, o quão leve ele é, certo? A densidade dele. Então, ó, repara, pegando o valor de referência que é da solução, eu vou ver qual dos parasitas que o ovinho vai flutuar nessa solução. Lembrando que para flutuar tem que ser mais leve. Então, olha lá, considerando a densidade dos ovos e a solução, os ovos de quais parasitas podem ser detectados? Aqueles que flutuarem. Quais são os que vão flutuar? Os mais leves, portanto, o ovo de ancilostoma, o ovo de Ascaris lumbricoides e o ovo de Ascaris sum, que é o de porco, né? A lombriga de porco, certo? Então, ó, percebe que os valores indicados ali na densidade desses ovos é menor do que a densidade da solução que está sendo utilizada para o teste, tá bom? Então, nós chegamos à alternativa C de coraçãozinho. Próxima perguntinha, minha gente. Próxima perguntinha aqui, minha gente, é a questão número 114. Fala assim, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes de petróleo Você já reparou que quando tem um derramamento de petróleo, qual é a característica desse líquido? Ele fica na superfície da água. Se ele fica na superfície da água, é porque ele é menos denso que a água. Então, ele não afunda, também não mistura. Então, sobre a superfície da água, você vai ter aquele líquido escuro forrando essa superfície. Então, vamos pensar.
Os organismos que fazem fotossíntese não vão conseguir fazer fotossíntese porque você tem o quê? Um filme preto impedindo a penetração da luz do sol, certo? Se não está acontecendo fotossíntese, não está sendo produzido gás oxigênio, porque é o produto da fotossíntese isso. Esse oxigênio que não está sendo produzido, ele não está se difundindo na água. Então, os animais que fazem respiração, eles não vão realizar esse processo, então eles vão morrer por falta de oxigênio. Então, essa seria o quê? Uma consequência. Qual que é a alternativa que fala do impacto decorrente desse processo? Analisa comigo aqui, ó, o que está falando a letra D de dado. Qual é a característica do líquido? Ele tem um caráter hidrofóbico, ou seja, não mistura com água, que foi o que eu falei para você. Não tem a mistura desses dois líquidos aí. Ele tem esse caráter hidrofóbico, baixa densidade, mais leve que a água, vamos falar assim, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Então, a gente não vai ter o quê? O contato, a transferência de gases que estão na atmosfera para a água, além do que eu já comentei, que é o problema de não estar correndo a fotossíntese. Vai se juntar mais isso. Então, é menos oxigênio, por exemplo, que está acontecendo nesse ambiente aquático. Então, os animais vão morrer por conta da ausência desse gás, tá bom? Próxima questão, minha gente. Esse exercício foi um dos que eu achei de nível um pouquinho mais elevado que caiu no Enem, tá? Então, quando eu comentei com vocês assunto de terceiro ano do ensino médio que caiu, esse aqui foi um deles, tá bom? E aí, vamos ler ele para você saber. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema ABO, em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% dos indivíduos pertencem ao grupo sanguíneo A, mas esses que são do tipo A, eles são homozigotos, tá? Porque eu posso ter o cara que é do tipo A heterozigoto, mas nesse caso é a frequência dos indivíduos que são homozigotos para o tipo A. Considerando que P, essa letrinha aí que está na tabela, indica para gente a frequência do alelo IA, que determina o tipo sanguíneo A, que indica a frequência dos indivíduos que são do tipo sanguíneo B, a frequência do alelo B, que determina o tipo sanguíneo B. E R é a frequência do alelo Izinho. Então, você tem uma tabela, nessa tabela ele mostra quais são os genótipos dos indivíduos de acordo com o tipo sanguíneo. Acontece que esse exercício envolve um cálculo, é a parte da genética que nós chamamos de genética de populações, um item que a gente estuda, que é a teoria de Hardenberg, quando fala sobre o equilíbrio genético das populações. Então, tem uma formulazinha que a gente usa para poder resolver esse exercício, e eu vou fazer ele na lousa para vocês verem como que resolve isso daqui, tá bom? Agora que a gente leu o enunciado, vamos colocar a nossa legenda aqui na lousa para resolver esse exercício. Então, como que fica, tá? O exercício falou para nós que a letra P indica um determinado alelo. Qual alelo? Indica o alelo IA. A letra Q indica o alelo IB. E a letra R indica o alelo Izinho. Esses são os genes que determinam o tipo sanguíneo das pessoas. O alelo IA determina o tipo sanguíneo A. O alelo IB determina o tipo sanguíneo B. O alelo Izinho determina o tipo sanguíneo O, certo? Então, a gente sabe também, a partir do exercício, qual que é a frequência de indivíduos na população que tem o tipo sanguíneo A. Então, marquemos aqui, ó, a frequência de indivíduos que têm o tipo sanguíneo A. Então, vou marcar aqui P quadrado. Por que P quadrado, tia Pri? Porque a pessoa, o indivíduo, ele é formado pela junção de dois alelos, o que veio do pai e o que veio da mãe. Por isso, P quadrado. Se eu estiver marcando só um P sozinho, eu estou falando que é um alelo do par de homólogos. Então, eu estou marcando a frequência dessa pessoa, desse indivíduo que é do tipo sanguíneo A. Mas qual tipo sanguíneo A? Aquele cara que é homozigoto. Qual que é esse genótipo? O cara que é do tipo sanguíneo A, homozigoto, tá? E no exercício ele disse que 16%
das pessoas correspondem a esse tipo sanguíneo A, mas homozigotos. Para o indivíduo que é do tipo sanguíneo B, também tem os indivíduos que são homozigotos. Então, vamos pensar aqui, ó. Qual seria a frequência do indivíduo que é homozigoto para o tipo sanguíneo B? O exercício não falou para nós. E o indivíduo que é do tipo sanguíneo O? Ele falou que a frequência de pessoas do tipo sanguíneo O é igual a 25%. Ok? Então, note que na tabela ele coloca exatamente isso para a gente, ó. Os indivíduos que é do tipo sanguíneo O têm o genótipo Izinho, Izinho. Ou seja, ó, como se fosse I vezes I, dá I ao quadrado. Só que ele está no exercício representando o alelo Izinho pela letra R, tá bom? Por isso que está R quadrado aqui. Então, vai. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai transformar isso daqui vai transformar em porcentagem. Então, já está em porcentagem na realidade. A gente vai transformar em décimos. 16% é igual a 0,16, ok? E 25% é igual a 0,25. Então, é você pegar 16 e dividir por 100. Tranquilo. Agora, vai lá. Isso daqui vai ficar da seguinte maneira. Qual que é a minha fórmula? A frequência de indivíduos homozigotos do tipo sanguíneo B é igual a 0,16. Qual que é o contrário qual que é o contrário da exponenciação? Tá? É o radical. É a raiz quadrada, perdão. Então, a gente vai fazer agora o seguinte. Qual que é o contrário da exponenciação? É a raiz quadrada. Então, qual que é a raiz quadrada de 0,16? Ó, a quadrada de 0,16 é igual a 0,4. Ok? Mesma coisa vamos fazer aqui, ó. Qual é o contrário da exponenciação? Então, a raiz quadrada. Então, eu vou transformar isso aqui em raiz quadrada. A raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Veja, eu achei agora a frequência do alelo. A frequência do indivíduo é eu pegar esse alelo vezes ele de novo. Então, eu vou ter o homozigoto. A frequência desse indivíduo é esse valor vezes ele mesmo. Daí eu vou ter a frequência do indivíduo que é homozigoto, ok? Então, vamos lá. Agora que eu sei o valor de cada um desses alelos aqui, eu vou jogar numa fórmula. E a fórmula é o seguinte. P mais Q mais R é igual a 1. A somatória dos alelos que existem na população tem que dar 100%. É isso que essa fórmula descreve para mim. É isso que ela diz. Eu sei o valor de P, eu sei o valor de R. Agora eu consigo achar o valor de Q. Então, vamos lá. Quanto vale P? P vale 0,4. Então, 0,4% dos alelos presentes na minha população indicam tipo A. O que a gente não sabe vai descobrir. Qual que é o valor de Rzinho desse alelo? 0,5, igual a 1. Agora, vamos isolar o Q para achar o valor dele, não é isso? Passa o 0,4, 0,5 para o outro lado da igualdade e realiza essa conta. Então, 1 menos 0,9, 0,4 mais 0,5 dá 0,9. Esse 0,9 a gente passa para o outro lado da equação e resolve a conta. Então, eu sei qual que é o valor do alelo Qzinho, ou seja, qual que é a frequência do alelo IB na população. É exatamente 0,10. Ok? Feito isso, agora o que a gente vai descobrir? A gente vai olhar na tabela, porque no exercício ele mostra qual que é a frequência dos indivíduos na população que tem o tipo sanguíneo B. Ok? Qual que é essa formulazinha que está na tabela? Então, na tabela, ele fala assim, a frequência dos indivíduos que são do tipo sanguíneo B é igual a Q ao quadrado mais 2QR. Ok? Substitui os valores que a gente já tem aqui agora, ok? Então, vai lá. A frequência dos indivíduos que são do tipo sanguíneo B vai ser igual. Q, nós achamos o valor de Q, é 0,10. Então, põe aqui na operação. 0,10 só que ao quadrado.
mais 2, que é da fórmula, vezes 0,10, de novo, porque aqui apareceu aqui, e a gente descobriu o valor desse Q, vezes 0,5, que é o valor do alelo Rzinho. Então, é só substituindo aqui, tá bom? Então, quando a gente faz essa conta, nós vamos descobrir a frequência de indivíduos da população que tem um tipo sanguíneo B. Então, vai lá. 0,10 vezes 0,10 vai ser 0,01, ok? 0,010 mais. Quanto que é 2 vezes 0,10? É 0,20. Isso vezes 0,5 vai ser 0,1. Então, aqui é só fazer a multiplicação de todos esses valores. Ou você poderia fazer 2 vezes 0,5 dá 1, né? 1 vezes 0,10 vai ser 0,10. Exatamente aqui. Agora a gente soma. Então, a frequência de indivíduos do tipo B nessa população vai ser 0,01 mais 0,1. Então, somando isso, para quem não sabe, então vamos pôr aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, né? Ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, quando não tem nada, você pode pôr 0. Aí, somando aqui dá 1, somando aqui dá 1, 0. Pronto. Então, ó, 0,11 ou 11% é a frequência de indivíduos na população que tem o tipo sanguíneo B. Se você olhar no gabarito, você tem a resposta 11%, mas não é a frequência de indivíduos do tipo sanguíneo B que o exercício quer. O exercício quer saber quantas pessoas dessa população podem doar sangue para uma pessoa que é do tipo B. O exercício continua. Como que é isso? Agora eu preciso saber o quê? Eu preciso me lembrar. Quais são, quem pode doar para quem? Quem que pode doar para o indivíduo que é do tipo sanguíneo B? Então, eu vou apagar aqui para poder fazer essa demonstração para você, tá? Aí, vamos lembrar. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo B, ela recebe de quem tem o mesmo sangue que ela e doa para quem tem o mesmo sangue que ela. A gente sempre recebe de quem tem o mesmo tipo de sangue que a gente sempre pode doar para quem tem o mesmo tipo de sangue que a gente. Além disso, uma pessoa que é do tipo B, ela vai receber o sangue do O, porque o tipo O, ele é doador universal. Agora, olha para as informações que nós descobrimos. Qual que é a frequência de indivíduos na população que tem o tipo sanguíneo B? Acabamos de descobrir, 11%. O enunciado trouxe para a gente a informação da frequência de pessoas que têm o tipo O, é 25%. Então, sabendo que B pode receber de B e também de O, disso ou disso, a gente vai somar, certo? Então, 11 mais 25 dá 36%. Aí você chega na alternativa, ó, B de dado. Questão 116. Então, fala assim pra gente. A formação de habitats, mais uma questão de ecologia, né? Para o nosso rol de questões sobre esse assunto da biologia. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas de transformação, áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende. Então, primeiro vamos entender o que é isso. Então, a gente fez a seguinte divisão. Ó, estrada aqui, de repente eu coloquei uma outra via aqui, de repente eu coloquei uma outra viazinha aqui, uma outra viazinha. Percebe? Você está fragmentando aquela região original, aquela paisagem original. Então, você construiu regiões pequenas, você já fez micro-habitats.
que seria a alternativa errada, a letra A, falar que seria uma opção de conservação. Você já formou um microhabitat, você já reduziu o tamanho original para uma região menor, certo? E o próprio enunciado já está nos falando que essas regiões pequenininhas são inviáveis para essas onças permanecerem vivas. Só de ficar ali, elas já iriam morrer. Não porque foram capturadas, mas sim pela condição não ideal para o desenvolvimento, para a reprodução dela, para as necessidades que ela tem como um ser vivo para poder ficar ali, ok? Então essa alternativa já era. Então o que você tem? Você diminuiu, você quebrou, dividiu em várias partes essa região. Tá, o que seria ideal para eu fazer para fazer com que ocorra a conservação da biodiversidade? Então veja aqui comigo, ó, se eu vier aqui e eu criar um ponto de ligação entre esses dois, um trânsito natural dos animais, tá? Então seria uma via que ia permitir o deslocamento do animal de um ponto para o outro. Então imagine assim, ó, tem a onça aqui nesse ponto. Ela em outro lugar, usou o recurso que tinha ali, de repente ela viu que para ela não dá mais pé, vaza, vai para outra região. Só que para ela ir para outra região, ela vai precisar ter o quê? Uma espécie de passarela, um corredor ecológico. É ele que vai manter unido esses fragmentos que se formaram, tá? Então, para conservar essa biodiversidade, o ideal é o quê? A construção desses corredores ecológicos que vão funcionar como verdadeiras passarelas para permitirem, ó, o trânsito desses animais. Vai ser uma via de acesso para esses animais irem para outros fragmentos que foram formados, certinho? Questão 118, minha gente. Grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada de pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo de quem? Gente, falou em petróleo, mais uma questão sobre esse cara que apareceu nesse Enem, né? Devia ter sido uma prova temática, mas enfim, mais uma questão sobre esse assunto aqui, falando do petróleo. Qual que é a característica do petróleo? O petróleo, ele tem muito carbono, então você já vai eliminar as alternativas aqui, gente, ok? Então vai sobrar para nós aqui as letras C. Então vai sobrar para nós aqui, ó, as letras C e a D, tá? Então, ó, na letra C, tá falando que qual é o desequilíbrio, em qual ciclo que eu vou ter um desequilíbrio? No ciclo do carbono. Então, ó, na letra D, que é a resposta, que eu acredito que seja a resposta, fala assim, ó. No ciclo do carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo do sedimento. Então, a gente vai ter um acréscimo muito grande de carbono naquele ambiente. Então, você vai alterar o ciclo desse elemento na natureza. Na letra C, carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente, a gente tem a formação de ácido carbônico, a reação do gás carbônico com a água. Isso acontece, tudo bem? E aí, isso já faz parte do ciclo desse elemento, não vai ser uma alteração, tá? Então, eu tenho um desequilíbrio quando eu estou adicionando, colocando algo a mais, que é o que vai acontecer quando você começar a mexer com esse petróleo que está ali enterradinho, tá? Você vai liberar o quê? Mais cadeias de carbono nesse ambiente, beleza? Vamos para a próxima perguntinha. Questão 121 diz o seguinte: o dióxido de carbono passa para o estado sólido, que é o gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas.
Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio. Então, ó, se a gente está liberando muito gás carbônico na atmosfera, o que vai acontecer com esse gás carbônico aí? Então, ó, a gente sabe que o gás carbônico ele é um ingrediente para a fotossíntese acontecer, certo? A planta ela retira o gás carbônico do ambiente e aí realiza a fotossíntese. Perfeito. Agora, para eu devolver esse gás carbônico, o próprio exercício ele já está falando quais são as formas que normalmente a gente tem. A gente tem pela respiração, porque a gente vai eliminar esse gás do nosso corpo quando vai expirar, certo? A gente tem pela fermentação, a liberação desse gás, todas essas reações aqui, ó. Respiração, a fermentação, a decomposição, tá? Resíduo produzido pelas indústrias, a queima dos combustíveis fósseis e as queimadas. Tudo isso já libera o gás carbônico. Agora você imagina que você está aumentando a quantidade desse gás. Se está na atmosfera, esse gás carbônico ele vai reagir com a água, vai formar o ácido carbônico, tá? Vamos pensar, se está no ambiente aquático, vai ocorrer a mesma reação. Vai formar o ácido carbônico que se decompõe, libera íons de hidrogênio para o ambiente, tá bom? O bicarbonato produzido ele acaba sendo utilizado. Mas pensa nos íons. Aumenta a concentração desses íons de hidrogênio no ambiente. O que acontece quando tem muito? Eu vou ter o ambiente ficando muito ácido, certo? Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão do quê? Quando esse ácido cai no ambiente aquático, vai acontecer o que com esse ácido? Acidifica o meio. Então, você está deixando o ambiente mais ácido. Então, você está fazendo com que o pH se altere. Lembra daquela escalinha de pH? Que você tem uma escala que varia de 0 a 14. O meio é 7. Então, meio 7 indica que o meio é neutro. Acima de 7, o ambiente ele é alcalino. Menos que 7, o ambiente ele é ácido. Se eu estou colocando muita coisa ácida nesse ambiente aquático, esse meu pH está reduzindo. Então, é a nossa potência iônico da água, ou seja, redução do pH da água. Ou seja, a água está ficando mais ácida, certo? É isso. Próxima perguntinha. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e posteriormente elas são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Pera lá. O que seria essa capacidade de flutuação? Flutuar na água. Você não está falando de aves que são aquáticas? São aquelas aves que conseguem passear pela superfície da água e não afundam. Por que elas não afundam? Esse é o X da questão. É isso que a gente precisava pensar. Mas por que elas conseguem flutuar? O que elas têm de diferente? Então, as pessoas um óleozinho. Então, não sei se você já reparou, as aves que são aquáticas, elas pegam com o bico, elas esfregam ali o rabicozinho delas, vamos falar assim, elas esfregam a parte posterior do corpo, tá? E aí elas passam esse bico na pena. Então, elas estão espalhando esse óleozinho que elas produzem na pena. Para quê? O óleo, ele impermeabiliza a pena, não vai deixar a ave afundar. Agora você pegou um animal que está todo sujinho de petróleo, você precisa remover esse petróleo, porque ele vai intoxicar o animal, ele vai morrer, tá? Ele morre por uma diferença de temperatura, isso afeta a homeotermia do corpo dele, então eu preciso remover esse petróleo da pena. De que forma? Usando detergente. Só que quando eu estou lavando, eu estou removendo da pena também essa secreção, esse óleo que ela já passou, aplicou sobre a pena dela, tá? Por que eu não posso colocar essa ave direto no ambiente aquático? Porque eu preciso dar um tempo para ela produzir esse óleozinho nessa glândula uropigena, para ela tirar, remover esse óleozinho e passar na pena, tá? Aí sim coloco no ambiente aquático, beleza? Então, para flutuar, elas precisam do quê?
elas precisam estar com a pena impermeabilizada. Então, elas precisam refazer essa camada de lipídio, tá? Que vai impedir que a água consiga penetrar na pena. Ela iria afundar se socorresse. Então, é para impermeabilizar essa pena, tá? Então, chegamos à letra E, que é a nossa resposta. Restabelecer a capacidade de homeotermia, isso naturalmente vai acontecer porque as aves são animais homeotérmicos, conseguem produzir o calor dentro do próprio corpo delas, tá bom? Substituir as penas danificadas é algo que o animal ele troca a pena deles, tá bom? Restaurar a massa corporal, tá vendo? Recuperar o tônus muscular, tem as alternativas assim que não tem nada a ver com o contexto, tá? Não tem nada a ver com a pergunta. Então a sacada era você entender o que é flutuar, né? Ela conseguir ficar boiando na água. Por que ela faz isso? Aí você chega na resposta, tá bom? Vamos para a próxima perguntinha. Questão 124. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelho, tá, invisíveis a olho nu, para diminuir os tumores. Percebe que essa prova teve muitas questões relacionadas à citologia, então biologia celular e ecologia. Choveu. Esses foram os assuntos que mais predominaram na prova do Enem desse ano, tá bom? Então vamos lá. Estou utilizando esses raios de luz infravermelho. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos. Ó, duas informações. Raios infravermelhos e anticorpos. Anticorpos são as proteínas de defesa do nosso corpo, gente. Tá bom? Então, continua. Lembrou disso? Associa as duas informações para chegar na resposta. Então, primeiramente, o paciente ele recebe injeções com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Fez isso? Continua. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula denominada de IR700, que funcionará como uma microbomba. Então, percebe que o enunciado está explicando para você o problema, o que acontece. Injetei os anticorpos que sozinhos não vão fazer nada. Nesse anticorpo eu tenho uma pecinha grudada. É nessa pecinha que os raios vão penetrar. Então, esses raios penetram no corpo e chegam até essa molécula e aí destrói a célula cancerosa. Então, percebe que eu utilizei duas ferramentas? Os raios e os anticorpos? A técnica. Qual é o nome da técnica que está fazendo a associação dessas duas coisas? Fotoimunoterapia. Foto porque está utilizando de luz. Imunoterapia por conta da presença dos anticorpos. Refere-se à imunidade, tá bom? Então é isso. Continua. Próxima pergunta. Eu achei legal essa, antes de ir para a próxima, eu achei legal porque essa aqui é uma questão de interpretação, tá? Lógico, tem outras questões que também foram de interpretação, mas essa daqui vai além, porque é o tipo de assunto que a gente nem ensina no ensino médio, tá? Então, é técnica utilizada pelos caras que estão pesquisando, que trabalham com isso. Sossegadinho? Então, você não vai aprender isso no ensino médio, mas é a sua interpretação que te faz chegar na resposta, tá bom? Continua. 125 é a próxima questão. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados habitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo dos artrópodes a habitar a terra seca, lugar que é quente para bexiga, certo? O calor dos infernos. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre. Então, olhando para o ambiente terrestre, o que esses animais eles apresentam de diferente que favorecem a permanência deles ali, gente? Então, tá no ambiente terrestre, o cara ele não pode se dar o luxo de ficar perdendo água, minha gente. Então, pensando nisso, olha só as alternativas. A gente tem aqui alternativas até que está falando coisas que são desse grupo de animais, que está correta. Mas pensa, qual que é a alternativa que faz eu chegar
na conclusão correta. Então, olha lá, presença de exoesqueleto constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico do animal. No ambiente terrestre, o animal não pode se dar ao luxo de perder água, ele não pode ficar se desidratando. Para esses animais, que são o quê? Esses artrópodes, os artrópodes, de modo geral, eles possuem o quê? Um esqueleto externo, que nós chamamos de exoesqueleto. Quimicamente, o que tem ali? Tem um polissacarídeo estrutural que se chama quitina. Para que serve a quitina? Ela é impermeabilizante, cara. Ela não vai deixar, não vai entrar água, mas também a água do corpo não vai sair. Então o animal não vai se desidratar, tá? Então a nossa resposta é essa. A quitina, né, a presença desse esqueleto contendo quitina, é que vai fazer com que ele se mantenha o equilíbrio hídrico no corpinho dele, não perca água, tá bom? Então, bora para a próxima perguntinha. Essa aqui é uma questão de evolução dentro do conteúdo, ou seja, formação de novas espécies. Questão 128, minha gente. Essa questão fala sobre um assunto de evolução, que é a especiação, ou seja, a formação de novas espécies. Olhando para a imagem, já vamos pular o próprio enunciado. Ele fala para a gente que tem alguns momentos aqui desse nosso tempo que está acontecendo com a população representada lá. Inicialmente eu tenho a população A, como ele está falando. Então eu tenho uma população no momento A que sofreu um isolamento, identificado pela letra I, e dividiu essa população em duas populações menores, em duas subpopulações indicadas no tempo B, tá bom? Aí, quando eu vou para o momento C, eu vejo o que aconteceu com essa população. Elas começaram a sofrer o quê? Diferenciações, né? Então, eu tenho a alteração do fenótipo e do genótipo desses indivíduos. Como o próprio exercício fala, passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem. Lá no momento C, isso você observa na população de cima, a de baixo, você nem percebe que teve alteração. No momento C, ela se manteve intacta, certo? A população de cima, se você olhar, a mudança da cor indica para mim o quê? Indica que ocorreu uma alteração do material genético e, como consequência disso, o indivíduo mudou o quê? O fenótipo que ele expressa, ou seja, as características que ele está manifestando. Agora vai lá. Como que eu sei que formou uma nova espécie? Se eu pegar a população que se formou ao longo do tempo e eu cruzar elas, como está mostrando na imagem, se eu pego duas populações que sofreram um tipo de isolamento e eu quero saber se essas duas populações continuam sendo da mesma espécie, eu vou fazer um teste. Eu vou permitir o cruzamento entre elas, certo? Se desse cruzamento resultar um descendente que é fértil, é porque esses indivíduos eles não se modificaram ao ponto de formar uma nova espécie. Não ocorreu a especiação. Agora, C. Esses indivíduos que ficaram isolados por um tempo, se reproduzirem, conseguirem se reproduzir, e o descendente ele for, não formar um descendente, ou se formar esse descendente ele for estéril, infértil, isso significa que ocorreu a especiação. Eles não são mais da mesma espécie, eles são de espécies diferentes, ok? A gente percebe olhando na imagem D, percebe? Na imagem D, como está falando aqui, ó, posterior desaparecimento do fator I, que é o isolamento geográfico, é o fator que propicia a especiação, fator inicial, preciso separar a população por um isolamento geográfico, um fenômeno natural que pode acontecer. De repente, é uma ilha que se formou, de repente, é uma depressão que se formou no lugar, um rio que apareceu num ponto que não existia, não sei. Mas eles foram separados por um tempo. Houve esse isolamento geográfico. Eu quero saber se realmente houve a formação de uma nova espécie. Primeiro, eu quero saber se ocorreu o isolamento reprodutivo, ou seja, se essas populações que foram separadas inicialmente, se elas perderam a capacidade de reproduzir, de se cruzar e gerar um descendente fértil, certo? Então, vamos lá. A representação indicada no momento D da situação, o que o momento D está mostrando para nós? Se eu pego o momento C, a população que se formou no momento C, e junto uma com a outra,
elas não se misturam. Elas são populações diferentes. No instante D1, tá? No instante D2, percebe que quando elas se juntam, se mistura, fica uma cor só, fica uma população só. Então, o D2, ele está mostrando para mim que não houve a formação de uma nova espécie, porque embora eles tenham sofrido isolamento geográfico, eles não sofreram isolamento reprodutivo, eles conseguem se reproduzir e gerar um descendente fértil. Mas no momento D1, ele mostra para mim que houve a especiação, ou seja, quando eu coloquei os indivíduos que estavam separados, coloquei eles juntos, eles não conseguiram mais se reproduzir. Isso indica que formaram espécies diferentes. Então, olha lá, a alternativa que está mostrando para nós, é isso que eu estou falando para vocês. A letra C fala: D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Percebe? Está junto, mas não se cruza. É isso que mostra. Na letra A, a resposta é a letra C, tá? Analisa as outras. D1, ocorre um novo fator de isolamento geográfico? Gente, na imagem eles estão juntos. Eles não estão separados. Se houvesse um isolamento geográfico, eles estariam separados fisicamente. Letra B. D1, existe uma única população distribuída em gradiente? Não, D1 tem duas populações distribuídas e você percebe isso pela variação da cor. Eu tenho uma população representada pela cor escura e uma população representada pela cor D. D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Meu, na hora que você olha o D2, você vê que os caras se misturaram e formou uma cor só. Esse uma cor só está mostrando pra gente o quê? Que eles cruzaram, conseguem se cruzar, misturou todo mundo, tá junto ali. Então, eles têm a capacidade de se reproduzir, não houve isolamento geográfico, eles têm o mesmo fenótipo. Então, a cor está sendo representada por esse fenótipo que nós estamos vendo. Então, não são fenótipos diferentes, é o mesmo fenótipo. Letra E. D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original em A. Olha, da população A, branca. Olha a cor que está na população lá no tempo D2. Está cinza, filho. Lógico que houve a alteração fenotípica, isso porque mudou o genótipo do indivíduo, tá bom, gente? Então, a resposta correta desse exercício é, sem dúvida, a letra C, tá? Próxima questão. 9. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como a alteração de sabor em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria da assimilação do composto, entre outras coisas. Alguns compostos poliméricos, à base do polissacarídeo chamado celulose, são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontra próximo da faixa de neutralidade. Qual que é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Então, o exercício está falando para nós que a celulose é um polissacarídeo, certo? Polissacarídeo, se a gente for pensar na digestão desse cara, durante a passagem dele pelo sistema digestório, então começa na boca, certo? Só que a boca, o pH é neutro. E aqui no exercício ele falou assim, ó, a digestão, a quebra é em solução aquosa, cujo pH se encontra próximo da faixa de neutralidade. Não é? O pH da boca é 7, então o pH já é neutro, não é aqui. Tudo bem? O outro ponto onde esse polissacarídeo, esse carboidrato, gente, estou falando de carboidrato, onde esse cara vai ser digerido, é no intestino. Tá lembrado quando a gente vê o sistema digestório? A gente vê que ocorre ação de enzimas na boca, no estômago, a ação de proteína. Quando vai para o intestino, o pH ali é 8, próximo da neutralidade, é o pH 7, beleza? Ali no intestino vai terminar a digestão de carboidrato, ou vai digerir os que nem começou, que é o caso aqui, até o término da digestão de proteínas, e você vai digerir as outras coisas que não foram digeridas ainda, beleza? Então vai, olhando para esse carboidrato, que passou direto pela boca, não foi digerido ali, porque o pH não é compatível. Quando chega no intestino, o pH é compatível, então ele vai ser o quê? Digerido. Essa celulose vai sofrer a ação da enzima, no caso a amilase pancreática, e ela vai o quê? Se romper. E aí o princípio ativo, né? Ele vai ser o quê? Absorvido. É lá no intestino que ocorre a absorção
do fármaco que está aqui, tá? Por isso que está falando do revestimento, para que a absorção aconteça de forma eficiente e melhor no lugar correto. Que lugar é esse? É o intestino, tá? Então, se a gente olhasse esse exercício e pensasse assim, qual parte do meu trato digestório que ocorre a absorção dos nutrientes? Intestino. Já comecei a responder o exercício. Segundo, qual que é esse composto que está sendo digerido pelo corpo? É um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato. Quais os lugares onde o carboidrato ele é digerido? Boca e intestino. No exercício ele já me deu a dica quando ele disse o pH, certo? E isso me direcionou para o intestino, porque na boca o pH ele é neutro. Então vamos olhar as alternativas? Qual que é a finalidade do uso desse revestimento? Eu estou usando esse revestimento para que esse fármaco seja absorvido completamente. Essa absorção acontece no intestino. Agora vai. Olhando a alternativa A, olhando a alternativa B, não tem nada a ver. Diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não, é o contrário. É para o fármaco chegar lá no intestino e realmente ser absorvido. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? Não, ele vai ser solubilizado. No próprio enunciado falou. A letra D e a letra E. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases. Gente, amilases salivar enzima da boca. Não é na boca que esse fármaco vai ser absorvido, no intestino. E facilitar a liberação do fármaco pela ação de sais biliares sobre o revestimento. O fármaco está revestido por um polissacarídeo, por um carboidrato, não é por nenhum produto à base de lipídio. Aí você teria a ação dos sais biliares, entendeu? Então não é a letra E. Isso, tá vendo? Eu fui invalidando todas as alternativas e o que sobrou foi a letra C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Tá bom? Chegadinho? Essa é a nossa resposta. Bora pro próximo. Questão 135, né, gente? Vai lá. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Muito lixo que está sendo produzido. Para onde que esse lixo vai? Não é isso? Então, o problema, falta de espaço. Jogar o lixo em qualquer lugar, a gente tem os impactos que esse lixo vai gerar, ok? Por quê? Esses lixos que são convencionais, eles não são degradados de forma rápida, demoram muitos anos, demora-se muito tempo. Então, para substituir esse material convencional, a gente tem a utilização aqui de polímeros que são biodegradáveis. Então, percebe que o enunciado está dando o direcionamento para a resposta? Por que eu estou utilizando material que se degrada com a utilização de seres vivos que estão no ambiente? Biodegradável é isso. Eu vou utilizar de seres vivos que estão no ambiente para ajudar a decompor mais rapidamente aquele material, certo? Essa aqui é a nossa resposta. Então, esses polímeros têm grandes vantagens em relação aos convencionais. Por quê? Porque eles são degradados em um tempo mais rápido do que os convencionais. Então, o X de se utilizar esses polímeros biodegradáveis é justamente o tempo de degradação no ambiente, diferente do material convencional, que leva muito tempo para se decompor no ambiente. Então, forte abraço, espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, posta aqui os seus comentários, tá? Sua dúvida, pode colocar aqui para eu poder te ajudar com essa sua dúvida. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula que a Tia Pri vai preparar para vocês aí, beleza? Tchau, tchau, gente!